Olá, boa noite pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso técnico em administração subsequente do Colégio Castro Alves, primeiro semestre, a nossa aula de comportamento organizacional. Eu sou a professora Emilene e vou trabalhar com vocês hoje um tema bem importante para as nossas empresas, que é o relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho. Então, a capacidade de nós nos adaptarmos a esse ambiente de trabalho, o quanto é importante a gente se relacionar bem com os nossos colegas, com a nossa equipe de trabalho, com os nossos clientes, fornecedores, respeitar a hierarquia da organização de uma maneira com que nos leve à motivação de estar ali todos os dias trabalhando, de acordar todo dia de manhã e ter o prazer de estar na nossa empresa, porque trabalhamos com uma equipe que pensa junto, que tem o mesmo objetivo, que tem as mesmas intenções, as mesmas metas, Então vamos lá, vamos trabalhar então esse relacionamento interpessoal. Então temos aqui, colocando aqui para vocês, uma definição, O que é o relacionamento interpessoal? A capacidade que o indivíduo tem de se relacionar com outras pessoas, procurando entender suas intenções, motivações e desejos, sendo também capaz de compreender o mundo através do ponto de vista do outro. Olha que legal, Então, nós vamos procurar entender as intenções das pessoas. Por quê? Muitas vezes a gente chega muito ali definido, Estou indo trabalhar, tenho que fazer tal coisa, meu trabalho é esse, às vezes trago de outras empresas, trago lá do passado o meu jeito de trabalhar, a maneira como eu trabalhava na outra organização e quero que ali onde eu estou, todo mundo haja da mesma forma como eu estou agindo, esteja ali, com a mesma intenção pela qual eu estou ali. E não é assim. Nós temos que conhecer as outras pessoas, dar oportunidade para que as outras pessoas também façam parte dessa equipe. Chamamos hoje o funcionário de colaborador. Quando entendemos que somos colaboradores de uma organização, o trabalho passa a ser mais dinâmico, ele passa a ser mais harmonioso. Entender as motivações das pessoas, o que motiva? Eu trabalho somente pelo meu salário? Eu estou em busca só do crescimento econômico ali financeiro? É óbvio que todos trabalham porque precisam de um salário, mas a motivação ela vai além do financeiro. A motivação é você estar bem, é você poder falar, é alguém te ouvir, mas para isso você também precisa ouvir a outra pessoa. Então, eu preciso entender aquela coisa de que eu achar que todo mundo tem que agir da maneira como eu acho correto, eu vou me atrapalhar aí, nesse relacionamento, nessa equipe. Então, eu tenho que buscar essa adaptação com todas as diferenças organizacionais, com todas as diferenças nesse ambiente, porque eu vou trabalhar com uma equipe onde pessoas vêm de costumes diferentes, religiões diferentes, hábitos familiares diferentes e, consequentemente, pensamentos diferentes. Por isso, essa harmonização ela tem que acontecer. Então, o relacionamento interpessoal ele vai também nos mostrar a importância de uma postura ideal para cada organização. Eu preciso ter ética no meu trabalho, eu preciso conhecer o meu trabalho e preciso também fazer com que isso não seja um fardo, não seja um peso, que eu tenho que estar todo o tempo me policiando, como eu vou falar, agora como eu tenho que fazer. Isso tem que se tornar habitual. Então, para isso, compreender esse ambiente. Muitas vezes a gente traz vícios, como eu já falei, de outras organizações, e aí eu preciso me adaptar. Costumo dizer sempre para os meus alunos, não é a empresa que tem que se adaptar a mim, sou eu que tenho que me adaptar à empresa. Mas essa empresa precisa estar aberta também para as minhas ideias, para aquilo que eu trouxe aí do meu conhecimento acadêmico, do meu conhecimento de uma outra área, de repente, que eu já trabalhei, Então, eu preciso conhecer isso também e saber que as pessoas também vão me aceitar. Para que isso aconteça de uma maneira mais harmoniosa, um ponto legal, importante, é a gente conhecer a política dessa organização, é entender como essa organização ela funciona,
né? E aí eu preciso ter essa disponibilidade e essa facilidade de trabalhar em equipe e assim conhecer como funciona essa equipe de trabalho nessa determinada organização. Como as pessoas trabalham. É óbvio, eu nunca posso deixar de respeitar as hierarquias. E para isso, até mesmo a minha comunicação, ela tem que ser diferenciada. Como é que eu converso com a minha equipe de trabalho, ali aquele pessoal da minha sala, que a gente está todo dia junto? Como é que eu converso com o meu cliente? Como é que eu vou conversar com o meu chefe, né, com meus superiores? Então eu tenho que ter esse discernimento, né, de saber qual postura ideal para cada momento. Né? Não tenho que ter várias caras, mas sim posturas, né? Identificar qual é a maneira correta de me comunicar. Da mesma forma, se eu vou gerenciar uma equipe de trabalho, aquele estagiário que de repente acabou de chegar, ou um funcionário mais simples, que vai ter uma função de repente um pouco mais simples, que ele não tem um conhecimento acadêmico tão superior. Como é que eu vou conversar com ele? Como é que eu vou dar as regras da empresa para ele? Como eu vou passar uma ordem, como a gente chama, né, para ele? Então, a minha comunicação, ela tem que ser de acordo com o conhecimento das pessoas, como são as pessoas. Por isso, conhecer as pessoas. Eu tenho uma pessoa mais tímida, de repente eu não posso chegar brincando com essa pessoa já de cara, né? Eu tenho que conquistar a confiança desse funcionário para que ele se sinta bem dentro do ambiente de trabalho, né? As empresas às vezes têm regras para esse tipo de comportamento, então nós precisamos conhecer. Então, entender o contexto do nosso ambiente de trabalho é de extrema importância para qualquer funcionário, para qualquer organização. Então, esse espírito de cooperação, né? O trabalho em equipe. Formamos equipes e muitas vezes cada um tem a sua função. Cada um vai fazer o seu trabalho, né? Isso é importante. Trabalho em equipe divide funções. Porém, equipe, cooperar. Então, precisamos trabalhar junto. Eu entender a ideia do outro, o outro saber ouvir a minha ideia, e assim a gente consegue fazer com que esse trabalho realmente aconteça com a melhor dinâmica possível dentro da organização. Então, saber lidar com as diferenças e particularidades de cada um contribui, então, para que esse colaborador, para que esse colega de trabalho, né, consiga atingir, então, as suas metas e desenvolver as atribuições de maneira eficaz. Então, isso é de extrema importância para a organização e vai fazer toda a diferença dentro do ambiente de trabalho. Tem um velho ditado que diz, né, não podemos julgar o livro pela capa, porque às vezes chega lá um funcionário novo, um colaborador novo, e as pessoas já olham pelo seu jeito ali que ele chegou. Às vezes ele chegou tímido, às vezes ele chegou um pouquinho entusiasmado demais porque ele está mudando, às vezes é um trabalho que ele gostaria muito de estar ali, ele consegue realizar esse sonho. Então, vamos dar um tempo, vamos conhecendo para saber como lidar com essa pessoa. Da mesma forma que eu aprendo a lidar com o meu cliente, né? Como é que eu vou conseguir conquistar esse cliente que chega na minha loja, que nem sempre ele chega de bom humor. Como lidar com o mau humor? Né? O mau humor do cliente, também o mau humor do meu cliente interno, que são os meus funcionários, né? Que é a minha equipe de trabalho. Gente, muito cuidado com isso. A pessoa mal-humorada, ela afasta as outras pessoas. E aí, de repente, eu quero ser ouvida, eu quero poder dar a minha opinião e fico reclamando, ninguém me escuta, né? Eu não consigo falar aquilo que eu penso, mas de repente a maneira como eu trato as pessoas dá essa ideia, né, de mau humor e tende-se a ser, né, essa pessoa ser isolada. Então, dentro disso, por isso, né, por isso a importância do autoconhecimento, né, para que as pessoas consigam, então, se entender, para que eu possa entender o outro. E aí entra um trabalho importantíssimo para quem vai gerenciar a equipe de trabalho. Então, o gerente, ele vai precisar estar atento a tudo isso que está acontecendo dentro da empresa e dar esse feedback, dar o retorno a essa equipe de trabalho. Olha, com sinceridade,
olha, você foi muito bem, suas ideias são maravilhosas, mas a maneira como você se expressou não foi adequada, não foi legal, a pessoa não conseguiu te entender, ou foi excelente o seu trabalho, parabéns, continue assim. Então, isso tudo faz com que as pessoas cresçam. E se existe essa política dentro da empresa de sempre dar esse retorno, esse feedback, os próprios colaboradores vão se acostumar e vão aguardar esse momento. E até mesmo quando esse feedback for negativo, não vai acontecer, né? Não vai haver uma reação ruim, e sim aquela de, olha, você me ajuda, que bom que você falou, vamos melhorar, vamos trabalhar junto para que a gente possa então atingir o objetivo da empresa. Então, o relacionamento interpessoal, ele envolve conhecimento do próprio eu, né? Como, por exemplo, o autoconhecimento de seu próprio sentimento. Então, eu saber controlar as minhas emoções, saber entender que às vezes eu sou muito impulsivo, às vezes eu sou muito ansioso, e aí eu vou ter que controlar um pouco, entender que eu sou assim, que muitas vezes estou cobrando do outro aquilo que na realidade nem era para eu cobrar, porque eu estou achando isso e na realidade não é o que está acontecendo. Então, a necessidade do autoconhecimento, né, de fazer uma análise, perceber certinho, né, como é que eu estou agindo no meu ambiente de trabalho, conheço as regras da empresa, conheço a política da empresa, estou sabendo entender a hierarquia dessa empresa, estou trabalhando com ética, então obviamente vou conseguir me relacionar melhor. As empresas buscam muito isso hoje em dia, né? O relacionamento interpessoal é algo chave, fundamental para um bom desenvolvimento de qualquer organização, de qualquer trabalho em equipe, de qualquer empresa. A pessoa que sabe lidar muito bem com essa situação, sabe se relacionar muito bem, ela sempre vai ter portas abertas em qualquer ambiente organizacional. Então é isso, né? Eu espero que eu tenha contribuído com vocês sobre este assunto tão importante da disciplina de comportamento organizacional. Obrigada e até a próxima.